Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. E ele me disse que teve um sonho, que aqui em cima, em algum lugar, como que em Indiana, that there was a long, great grassy hill, and the water washed all the soil off the top, and it become rock, like a ball top on the mountain. que havia um extenso, grande monte gramado, e a água havia lavado todo o solo de cima. E isso se tornou pedra, como um topo descoberto na montanha. And then in this rock, there was funny writing. E então nesta pedra havia uma escrita estranha. It said I was standing there with all the brethren around the church here, interpreting this writing. E disse que eu estava lá de pé com todos os irmãos ao redor da igreja aqui, interpretando esta escrita. And then when it comes the time that I got all of it interpreted, E então, quando chegou a hora que eu tive tudo isto interpretado, then that I somehow or another, if I understand the dream right, got a hold of something like a crowbar or some kind of an angle bar or something. então de uma forma ou de outra, se eu entendi o sonho certo, segurei em algo como que uma alavanca ou algum tipo de cantoneira de ferro ou algo assim. An angle bar, a pry bar or something, and just cut the top of that mountain out and lifted it up. Ou não uma cantoneira de ferro, quero dizer um pé de cabra ou algo assim. E simplesmente arranquei o topo daquele monte e o levantei. And on the inside of it was white rock, something on the order of granite or something on that side, some white rock that wasn't written on. E dentro disto estava uma pedra branca, algo da classe de granito ou algo neste aspecto. Alguma pedra branca em que nada havia escrito nela. And I said to the brethren, stay here looking on this. E eu disse aos irmãos, fiquem aqui e olhem dentro disto. And while they were all looking, I slipped out from among them and started going west. E eu, enquanto todos eles estavam olhando, eu saí do meio deles e comecei a ir para o oeste. And Brother Jackson said that he saw me going over one hill and then another hill, getting smaller and smaller, going west. E o irmão Jackson disse que me viu indo sobre um monte, e então sobre outro monte, ficando menor e menor, indo ao oeste. You remember that? Vocês se lembram disto? Well, the interpretation of that, of course, was given here at the church before it come to pass. Bem, a interpretação daquilo, naturalmente, foi dada aqui na igreja antes que isto acontecesse. That the time is now that I believe that the full revelation through the age of Luther, Wesley, and John Smith, Alexander Campbell,
different ones that's preached on the Bible. Que o tempo é agora, que eu creio que a completa revelação através da era de Lutero, Wesley e John Smith, Alexandre Campbell e outros diferentes que pregaram sobre esta Bíblia. And we got over in the Bible and showed that there would be a seventh angel's message. E então nós fomos na Bíblia e mostramos que haveria uma mensagem do sétimo anjo. And at the sounding of the seventh angel's message, all the mysteries of God would be made known. E ao soar da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Then come seven mysterious thunders. Então vieram 7 misteriosos trovões. And now, if it is that end age that we're living in, E agora, se é aquela era final que estamos vivendo, where we've come up through justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit, and had signs, wonders, and all different things, onde nós tivemos vindo através da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e tivemos sinais, maravilhas e todas diferentes coisas, and the gift has returned to the church, such as divine healing and prophecy and speaking with tongues and interpretation. e os dons têm retornado à igreja, tais como cura divina e profecia e falar em línguas e interpretações. And though it's been misrepresented terrifically, but yet that don't take away there's a good one. E apesar de ter sido terrivelmente deturpado, todavia, isto não foi tirado. Há um bom, There's a true one, a real, genuine gift of speaking in tongues that's always supposed to be in the church. há um verdadeiro, muito autêntico, um dom de falar em línguas que é para sempre estar na igreja. We have a lot of impersonations. Nós temos muitas personificações. We have people get up and try to act like Christians, and their lives don't compare, so there's something wrong. Temos pessoas que levantam e tentam agir como cristãs, e suas vidas não são comparáveis. Então há algo errado. Jesus said, by their fruits you'll know. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. That's how you know a Christian by how he lives. Vem, esta é a maneira como você conhece um cristão, através da maneira que ele vive. Don't ever jump any higher than you live. Nunca salte mais alto do que você vive. So then, but in that, it's a devil making a scarecrow to keep the real, genuine believers away from the true thing of it. Assim, então, somente, isto é um diabo fazendo um espantalho, para manter os genuínos crentes distantes da coisa verdadeira quanto a isso. But God help us to separate and be able to discern between right and wrong. Mas Deus nos ajude a separar e poder discernir entre o certo e o errado. And the Word will always straighten that out. E a palavra sempre endireitará aquilo. Now, we find that in this, I told you, that the interpretation on the rock Agora, encontramos que nisto, eu lhes disse que a interpretação sobre a rocha, and the rock is Christ. That was in the brother's dream. And that's the Bible. e a rocha é Cristo, que estava no sonho do irmão, e que é a Bíblia. And for all these years, the Bible's been interpreted till we've absolutely give it the ecclesiastical interpretation through. E por todos estes anos, a Bíblia tem sido interpretada até que nós temos absolutamente dado a ela a interpretação eclesiástica. And the last gift being added in the Laodicean age, E o último dom a ser acrescentado na era de Laodiceia, which is the seventh angel's time to preach in the Laodicean age, que é o tempo do sétimo anjo pregar na era de Laodiceia, that time, that there would be a lot of things that was misconstrued down through the ages. naquele tempo que haveria muitas coisas que foram mal interpretadas através das eras. Like Luther preached justification, but he let it run wild because he didn't live long enough. Como Lutero pregou justificação, mas ele a deixou ao acaso porque ele não viveu o tempo suficiente. And along, then he organized the church. E adiante, então eles organizaram a igreja. Luther never organized it. After Luther. Lutero nunca a organizou, após Lutero. And then Wesley come forth, and after Wesley, they got the Wesleyan church. E então veio Wesley, e após Wesley, fizeram a igreja wesleyana. And then after that come John Smith the Baptist, and then Alexander Cameron, and so forth. E então, após aquilo, veio João Smith, o Batista, e então Alexandre Campbell, e assim por diante. But the man, the reformers, didn't live long enough to get it all together.
Mas o homem, os reformadores, não viveram o tempo suficiente para reunir tudo isto. And so there's a lot of loose ends left like. E então nos sobrou um punhado de cabos soltos, assim. And then when they did, for instance, the water baptism that John Smith brought back, the water baptism in immersing, but using the title. E então, quando eles fizeram, por exemplo, do batismo das águas que João Smith trouxe de volta, o batismo na água em imersão, porém usando um título. And many of those things that was left loose. E muitas daquelas coisas foram deixadas soltas. And then when we come down to the end, the last message is supposed to straighten that all up. E então, quando chegamos até o fim, a última mensagem deve endireitar tudo aquilo. To bring these things to one faith, one Lord, one baptism. Trazer estas coisas a uma fé, um Senhor, um batismo. Estão vendo? And now, after the Bible had been interpreted completely, then you notice it opened up the top of the pyramid, like rock. E agora, após a Bíblia ter sido interpretada completamente, então você observe isto, abriu o topo da rocha que tinha o formato de uma pirâmide. Not pyramid teaching now, not that, Não é um ensinamento da pirâmide agora, não é isto. because the man who teaches that pyramid doctrine, I guess they know what they're talking about, I know nothing about it. Porque o homem que ensinou aquela doutrina da pirâmide, eu penso que eles saibam do que estão falando. Eu não sei nada a respeito disto. But, however, it was in the shape of a pyramid, but the cap on the pyramid was never put on. Mas, seja como for, estava na forma de uma pirâmide, mas o topo da pirâmide nunca foi colocado. Now, I've been in Cairo and in Egypt, and the cap never did come because it was a cornerstone, it was a headstone. Eu estive no Cairo e no Egito, e o topo nunca veio, porque era uma pedra de esquina. Era uma pedra angular. In the church, it was the cornerstone, and the full church, it was a headstone. Na igreja, isto era a pedra de esquina. Na igreja plena, ela era a pedra angular. So it never did come, it was rejected, Christ. Então ela nunca veio. Ela foi rejeitada, Cristo. And it will come. E ela virá. And I believe that when it's coming, that the church will shape into a place from justification under Luther, sanctification under Wesley. Eu creio que quando ela vier, que a igreja tomará forma a uma posição de justificação sobre Lutero, santificação sobre Wesley, And the Pentecostal message will bring the church to such a minority, and a ministry will be among those people to be exactly the same ministry that Jesus Christ did. e a mensagem pentecostal trará a igreja a uma minoria, e o ministério estará entre estas pessoas até que isto seja exatamente o mesmo ministério que Jesus Cristo fez. That'll bring Jesus and keep the whole thing away. Aquilo trará Jesus e levará a coisa toda embora. All those honest and true Lutherans, Presbyterians, Baptists, Methodists, and whoever is born of the Spirit of God will be caught away with Jesus Christ when He comes. Todos aqueles honestos e verdadeiros luteranos, presbiterianos, batistas, metodistas, e qualquer um que seja nascido do Espírito de Deus, será levado com Jesus Cristo quando ele vier. I believe that. Eu creio nisto. I'm different with some of our Pentecostal brethren who believe that the remnant of the church is those who will be caught away in this last age. Eu discordo de alguns dos nossos irmãos pentecostais, os quais creem que o remanescente da igreja são aqueles que serão tomados nesta última era. I'm different there because God, how could God Eu discordo nesse ponto, porque Deus, como podia um homem e como podia Deus, if we would say how could he can do what he wishes to, se nós dissermos como pôde ele pode fazer o que ele deseja. but God who promised Luther and under justification, that's all they know. See? Porém Deus, o qual prometeu a Lutero, é sob justificação, isto é tudo que eles sabiam, vem? He promised to take the church. Ele prometeu tomar a igreja. And I can believe by the grace of God and by the scriptures to support it. E eu posso crer pela graça de Deus e pelo amparo da Escritura, Because he didn't come in the first watch and they went to sleep, the second watch on down. porque ele não veio na primeira vigília e eles adormeceram, e na segunda vigília assim por diante. In the seventh watch he comes. And that's the seventh church age, that's the seventh angel's message. See? Na sétima vigília ele veio, e essa é a sétima era da igreja, na mensagem do sétimo anjo. Vem? And when he come, all those virgins rose and sang their lamp.
E quando ele veio, todas aquelas virgens se despertaram e prepararam suas lâmpadas. Vem? Presbyterian, Lutheran, Baptist, whoever that's born of the Spirit of God shall go in that rapture. Presbiteriano, Lutero, Batista, seja quem for que seja nascido do Espírito de Deus, irá naquele rapto. I believe that the bride will be called out during that time. Eu creio que a noiva será chamada durante aquele tempo. I believe there will be some in the last days who won't have to taste death, but will be changed in a moment, a twinkling of an eye. Eu creio que haverá alguns nos últimos dias que não terão de provar a morte, mas serão transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos. Now, but insomuch as you notice in Brother Jackson's dream that there was no writing on this rock on the inside. Agora, porém, da maneira que você observou, no sonho do irmão Jackson, que lá não havia nenhuma escrita nesta rocha, no lado de dentro. That's what I went west for. Foi por isto que eu fui para o oeste. Now, as it's happened, now I told you someday I would tell you what it meant. Agora, como isto aconteceu, e eu lhes disse, algum dia eu lhes diria o que isto queria dizer. I went west for. Eu fui para o oeste por causa disto. And told you the vision, which the people both on tape and presence this morning will know and take in serious what time is it. E lhes contei a visão onde as pessoas, tanto na fita como as presentes esta manhã, saberão, tomando, senhores, que horas são? And any of you tape brethren that doesn't have that message, you want to follow this, take serious what time is it. E qualquer um de vocês, irmãos, na fita, que não tem esta mensagem e desejam seguir isto, tome, senhores, que horas são? 4 weeks and months before it happened, here I saw the vision of being at Tucson, north of Tucson. Antes, semanas e meses antes que isto acontecesse, aqui eu vi a visão que estava em Tucson, norte de Tucson, That'd be east of Flagstaff, north of Tucson, o que seria leste de Flagstaff, norte de Tucson. and we'd be picking birds off of my trouser legs, and a blast would go off that would actually look like shake the country. E eu estaria tirando carrapichos das pernas da minha calça, e um estrondo se daria que verdadeiramente parecia que estremeceria o país. How many of you remember that? Quantos de vocês recordam disto? Right. Isto é certo. That would shake the country. Aquilo estremeceria o país. Well, it happens to be that at least one man is present this morning who was standing there when it happened. Bem, acontece de ser que pelo menos um homem está presente esta manhã, o qual estava de pé lá quando isto aconteceu. It actually shook the rocks off of the mountain. Isto arrancou as pedras da montanha. And now we find out that during that time I saw 7 angels in a form of a pyramid that swept down and picked me up. E agora nós encontramos que, durante aquele tempo, eu vi 7 anjos na forma de uma pirâmide, que precipitaram-se e me apanharam. And I was brought east to open the 7 seals for God. Eu fui trazido para o leste para abrir os 7 selos para Deus. If you haven't got them, if Jesus tarries, and my great-grandchildren, little Paul's children, that will still be the eternal truth of the living God. Se você não os tem, se Jesus tardar meus bisnetos, os filhos do pequeno Paul, aquilo permanecerá sendo a verdade eterna do Deus vivo. Now, that was to find out that was sealed inside this mountain. That wasn't wrote. It had to be interpreted. Agora, aquilo foi para decifrar. Aquilo foi selado dentro desta montanha. Aquilo não estava escrito. Isto teve de ser interpretado. When it comes back, the first angel on the first night opened the seal contrary to anything we ever heard in our lives. E quando eu voltei, o primeiro anjo, na primeira noite, abriu o selo contrário a qualquer coisa que alguma vez ouvimos em nossa vida. And all 7 come out the same way. E todos os 7 vieram da mesma maneira. You know that. You were here present when it happened, many of you. Vocês sabem disto. Vocês estavam aqui, presentes, quando isto aconteceu, muitos de vocês. And now, I didn't know it E agora, eu não sabia disto, at that time, but
naquele tempo, mas Brother Fred Stockman, I know he's here, and I'm pretty sure Brother Norman is here. o irmão Fred Sothman, e eu sei que ele está aqui, e eu tenho certeza que o irmão Norman está aqui. We was up. I had to go to Houston about getting that little boy saved from the electric chair. Nós estávamos lá em cima. Eu tive de ir a Houston para tratar a respeito do salvamento daquele mocinho da cadeira elétrica. And then I went back and I went hunting up there with the brethren. E então eu voltei, eu fui caçar lá em cima com os irmãos. And that morning I was standing there picking cockabirds, or what they call go-heads there, birds off of my trouser leg. E naquela manhã eu estava lá de pé tirando carrapichos, ou o que eles chamam de cabeças de cabra lá, os carrapichos da perna da minha calça. And the blast did just exactly the way it says. E o estrondo foi exatamente da maneira que isto havia dito. Is that right, Brother Fred? É isso correto, irmão Fred? And I must have jumped way off of the ground. Eu devo ter dado um pulo bem alto. And just above me was the angels of the Lord that sent message back for me, come here to break these seals. E logo acima de mim estavam os anjos do Senhor que enviaram a mensagem de volta para eu vir aqui e romper estes selos. Why here? Why at the tabernacle? Why did I do it there? Por que aqui? Por que no tabernáculo? Por que eu não fiz isto ali? Because I made a promise to my church and to God that any new message would come from this tabernacle, recorded from here. Porque eu havia feito uma promessa à minha igreja e a Deus, que qualquer mensagem nova que fosse gravada sairia daqui, deste tabernáculo. And he was helping me to keep my word, to stay back here to do it. E ele estava me ajudando a guardar minha palavra, para permanecer aqui e fazer isto. And then immediately I went back again. E então imediatamente eu voltei outra vez. And now I didn't know at the time that they were taking pictures of that. Scientists were. E agora eu não sabia naquela época que eles estavam tirando fotos daquilo. Os cientistas estavam. As the angels lowered themselves from heaven to bring the message. Quando os anjos eles mesmos baixaram do céu para trazer a mensagem. And you remember I said the one on the right side of the constellation had kind of his chest back and his wings. E vocês recordam, eu disse que no lado direito da constelação tinha espécie de seu tórax para trás e suas asas. You remember me saying that, all of you? Vocês se lembram quando eu disse isto, todos vocês? And how I watched him is very distinctive from the others. E como eu o observava, ele era muito diferente dos outros. And I didn't know they were taking a picture of it. E eu não sabia que eles estavam tirando uma foto disto, Because immediately I hurried east. pois eu imediatamente me apressei para o leste. But going back home to Tucson, there was all through the papers that had been seen almost nationwide, or from into Mexico, all the western states. Mas voltando para casa em Tucson, lá estava aquilo através de todos os jornais que tinha sido visto quase que por toda a nação, ou até o México e todos os estados do oeste. And I think the Courier over here, he was on the Associated Press. E eu penso que o Courier aqui, isto estava no Associated Press. How many saw mysterious clouds in the sky? Quantos viram uma misteriosa nuvem no céu? You see the hands. Vocês veem as mãos. And now the Life magazine picked it up. E agora a revista Life apanhou isto. And I have the article here this morning in the Life magazine of the show. E eu tenho o artigo aqui esta manhã na revista Life para mostrar. Here it is. The same time I was there. Agora aqui está isto. Na mesma hora que eu estava lá. See the pyramid of the cloud? I was standing just below this. Vem a pirâmide da nuvem? Eu estava de pé, bem embaixo disto. And there, see the distinct angel on the right-hand side? E ali vem o anjo característico do lado direito. See the pointed wing of it? Just exactly what was said. Vem a asa pontiaguda dele, exatamente como foi dito. And here's interviews from Mexico and different places from where they took the picture. E aqui está uma vista do México e diferentes lugares onde eles tiraram a foto. Now,
this scientist here is trying to get all the information about the picture that he can. Agora, este cientista aqui está tentando a conseguir todas as informações a respeito da foto, que ele pode. About the people who has the picture, he's studying it. Sobre as pessoas que possuem a foto. Ele está estudando isto. Now he says here that it would be impossible for it to be a cloud. Agora, ele diz aqui que isto seria impossível ser uma nuvem. Because moisture doesn't go over about, I'd say about 6 or 8 miles high, something like that. Porque a umidade não vai além, eu diria, cerca de 6 ou 8 milhas de altura, algo assim. When we go overseas, we usually fly 19,000 feet. We're above the storms then. Quando nós vamos ao estrangeiro, geralmente voamos a uma altitude de 19 mil pés. E estamos acima das tempestades, então. But this cloud, according to this article here of this scientist, is 26 miles high. Mas esta nuvem, de acordo com este artigo aqui deste cientista, tem 26 milhas de altura. It would be miles and miles beyond moisture. Isso estaria a milhas e milhas além da umidade. And he said, checking the area. E ele disse, pesquisando a área. And now, you know, how many remembers that I told you it sounded like the sound breaker on a plane? Remember? E agora, vocês sabem que quantos recordam que eu lhes disse, isto fez o som de um avião quando quebra a barreira do som? Recordam? But there was no plane in the district. Mas não havia nenhum avião naquele distrito. The book says so here. They checked it. There were no planes up there. Assim diz o livro aqui. Eles pesquisaram isto. Não havia nenhum avião lá em cima. And besides, it couldn't, that fog behind a plane is nothing but broken up air, moisture, because it sucks through this unit as a jet. E além do mais, isso não poderia... Aquela névoa atrás de um avião não é nada senão ar fragmentado, umidade, pois é sugado através desta unidade como um jato. As it's pulling itself, it breaks the moisture in the air. Enquanto impulsiona a si mesmo, isto fragmenta a umidade do ar. They can never get rid of it as long as there's a jet, Isto nunca pode ficar livre disto, enquanto houver um jato. because it's got that's what it propels on. And it's the moisture scooting out from it. Porque isso aquilo é o que impulsiona. É a umidade fugindo disto. I find many people who can't understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. Some don't understand it, I see. But I've crossed over Jordan to Canaan.